pessoal, aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as transformações químicas. Vamos entender como isso acontece no nosso dia a dia, por que as transformações químicas são importantes, mas antes disso a gente precisa entender alguns conceitos importantes. Vem comigo? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual é a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico. São duas coisas totalmente diferentes. Quando ocorre um fenômeno físico, a gente percebe que as substâncias em questão, elas não mudam a sua forma, elas não alteram a sua composição, elas permanecem as mesmas. Por exemplo, quando nós misturamos água com areia, a gente consegue visualizar que a água está lá e a areia também. Não houve uma interação entre essas duas substâncias, não houve uma reação química. A água continua sendo água e a areia continua sendo areia. Não houve transformação da matéria, né? Então, nesse caso, a gente tem um fenômeno físico, porque não houve mudança significativa na composição química dos materiais. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, que é a água. Quando a água passa de um estado físico para outro, ela só mudou a organização das suas moléculas, né? A união dessas moléculas, elas passam a estar mais juntinhas, quando a água está no estado sólido, um pouco mais afastadas, quando a água está no estado líquido, e no estado gasoso, as moléculas da água se agitam bastante, estão muito mais afastadas umas das outras, mas continua sendo água. Água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Não houve transformação, a água não deixou de ser água. Então, nesse caso, nós temos também um exemplo de fenômeno físico. Outro exemplo, olha só, quando a gente tem aí um pedaço de papel e por algum motivo você rasga esse papel em 2 ou 3 pedaços ou mais pedaços. O papel não deixou de ser papel. Você apenas triturou, você cortou esse papel em partes menores. Então, nesse caso, nós temos também um fenômeno físico, porque o papel continua sendo papel. Não houve alteração na sua composição. Não alterou a composição das folhas de papel. Ok? Então, fenômeno físico, não há alteração química, não há mudança, não há transformação da matéria. A matéria continua sendo a mesma, as substâncias continuam sendo as mesmas. Ok? Entendido? Então, vamos lá. Agora, nós temos um fenômeno químico. E aí sim, aqui acontecem muitas mudanças. Nas transformações químicas, a matéria, as substâncias, elas deixam de ser aquela substância e passa a ser uma nova coisa, uma nova substância, uma nova matéria. E isso acontece por meio de reações químicas. Vamos entender melhor isso? Então, aqui a gente tem um fenômeno químico. Olha só, o fogo. Quando a gente coloca fogo em alguma coisa, ou num pedaço de papel, uma vela acesa, a chama do fogão, nós estamos tendo ali um fenômeno químico. Por quê? O fogo nada mais é do que a transformação daquela substância em gás carbônico e outras substâncias que vão ser liberadas na atmosfera, tá? Então, ali, no caso aí, a gente tem um exemplo de uma folha de papel sendo queimada. O papel deixou de ser papel. Já não é mais aquela folhinha que a gente rasgou, lembra? Então, a gente não tem mais o papel assim que essa combustão finaliza. Deixou de ser papel, passou a ser outra substância. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de fenômeno químico, que é quando a gente está preparando um bolo, onde a gente usa lá vários ingredientes diferentes. Esses ingredientes, eles passam a interagir entre si, eles passam a reagir entre si, e aí a gente tem um delicioso bolo. Quando eu me arrependo, né, eu falo, ai, para que eu usei aquele ovo? Para que eu usei o trigo? Eu quero tudo de volta. Você consegue retirar lá os ingredientes do bolo que você preparou? Não consegue. Por quê, gente? Porque ali houve uma reação química. Transformações químicas foram acontecendo
nesses ingredientes, eles reagiram entre si e aí a gente passa a ter um outro produto, a gente passa a ter uma outra substância, que no caso é o bolo. Então, quando vários tipos de reações químicas acontecem, a gente consegue, em alguns momentos, até enxergar essas transformações acontecendo. Por exemplo, né, a gente tem lá mudança de cor, né, quando uma substância ela passa a mudar a cor, no caso, por exemplo, de um prego, né, sendo enferrujado. Vocês já viram um prego que não é enferrujado e um prego enferrujado? Eles têm cores diferentes. Então, ali está acontecendo uma transformação química, a oxidação do ferro, a ferrugem. A gente pode também observar a liberação de gases, bolhas sendo liberadas. E aí a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, na própria combustão, na própria queima, a gente vê fumaça saindo, né? Então, ali a gente tem, visivelmente, a gente pode perceber uma reação química, uma transformação química acontecendo. Calor, né? Na queima também a gente sente lá que está quente aquele produto que está sendo queimado. Então, ali a gente também percebe mudanças na alteração das substâncias através da queima, tá? E assim a gente tem outros exemplos. Aqui a gente vai mostrar alguns exemplos que para mudança de cor, né? Nessas duas substâncias que estão reagindo aí, quando a gente tem aí um líquido sendo transformado em outro, e aqui o prego, né? Vocês estão vendo aí no meio um prego maior, ele não está enferrujado, ele ainda não passou por nenhuma transformação química, e esses outros preguinhos em volta, eles estão já enferrujados. Nesse caso, houve transformação química da substância ferro em um outro composto, um composto oxidado, que é a ferrugem. E aqui a gente pode falar também de um outro tipo de fenômeno, que é o fenômeno biológico. A palavrinha, o prefixo bio, significa vida. Então, todo fenômeno biológico é um fenômeno relacionado aos seres vivos. E aí a gente tem inúmeros exemplos de fenômenos biológicos acontecendo constantemente em todo e qualquer ser vivo. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A respiração. A nossa respiração é um fenômeno biológico. A fotossíntese, onde as plantas utilizam a luz do sol, mais o gás carbônico para produzir compostos orgânicos e oxigênio, também é um fenômeno biológico. A digestão, a reprodução, a metamorfose de várias espécies de seres vivos, como alguns insetos, e por aí vai. Fenômenos biológicos estão totalmente associados aos seres vivos. Aqui a gente colocou alguns exemplos, né? Como eu já citei, a fotossíntese. A plantinha ela usa a luz do sol, ela usa gás carbônico, produz oxigênio para a nossa respiração, que também é um fenômeno biológico. E, além disso, ela produz açúcares, compostos orgânicos que ela armazena nos frutos, nas raízes, no caule. E os seres vivos utilizam também desses compostos que as plantas produzem. Aqui a gente tem a metamorfose da borboleta, que também é um processo, né, relacionado à vida, então é um fenômeno biológico. Agora é com você. Revisa esse conteúdo, essa aula, assista quantas vezes achar necessário. Se tiver dúvida, volte quantas vezes precisar. E uma tarefinha representar por meio de desenhos exemplos desses fenômenos físicos, dos fenômenos químicos e biológicos que nós acabamos de estudar. E que tal chamar alguém da sua família para fazer um bolo delicioso enquanto você explica o que é um fenômeno químico. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!